Eu sei, dá medo e a gente acha que vai dar tudo errado, mas eu vou te mostrar que é muito mais simples do que parece. Olha só quem está de volta num cenário novo, com a câmera da namorada, com tudo novo, pra gente voltar a gravar vídeo aqui pro YouTube. A gente ficou aí mais de um mês parado. Se vocês estão atentas, vocês perceberam que algumas coisas mudaram por aqui. Então agora a gente agradece a tudo que o Poder da Gravata fez por nós e daqui em diante tudo vai ter o meu nominho, tudo vai chamar Larissa Havaiano. Lá no meu Instagram também agora é Larissa Havaiano. Quem aí recebe as minhas cartinhas virtuais, vocês ficaram sabendo disso em primeira mão. Se você ainda não recebe, entra aqui no meu site e lá no rodapé, lá embaixo, tem um cantinho pra você se inscrever e aí a cada uma semana, 2 semanas eu mando uma cartinha pra vocês. Então vamos ao que interessa. A gente teve uma conversa sobre isso lá nos stories esses dias. Quem não me segue, me acompanha lá que a gente tem conversado um pouquinho sobre isso. E eu deixei uma caixinha de perguntas lá pra vocês me perguntarem quais que eram as maiores dúvidas que vocês tinham com relação a usar absorvente de pano, calcinha absorvente ou coletor menstrual. E eu percebi que a maior dúvida de vocês, o maior medo, a maior angústia é com relação a essa transição, que eu sei que todas essas mudanças geram muito medo na gente, né? É muita insegurança, muitas incertezas. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e eu vou dar algumas dicas pra vocês entenderem que é muito mais simples do que parece e que você consegue sim fazer essa transição de uma maneira um pouco mais tranquila. A primeira dica é pra você tentar lembrar como é que foi a primeira vez que você menstruou. Você lembra como foi isso? Eu me lembro assim, claro como água, das minhas inseguranças e dos medos que eu tinha de usar o absorvente, independente de qual absorvente fosse, assim. E se você lembrar bem aí da primeira vez que você teve que usar absorvente, provavelmente a sensação é muito parecida com essa sensação que você tá sentindo agora de pensar nessa transição. Porque a gente sabe que a gente vai ter que mudar alguns hábitos. Tem algumas coisas na nossa rotina que vão ter que ser diferentes. Eu lembro que quando foi comigo, quando eu menstruei, eu tava super segura, assim, pros outros, né? Eu tava mostrando pra minha família que eu sabia o que eu tava fazendo, que eu sabia como funcionava. Eu fui a última das minhas amigas a menstruar. Então, eu vivia num ambiente, assim, que tinha aquela vibe de que todo mundo já sabia como lidar com isso, menos eu. Então, eu coloquei meio que uma armadura, assim, de quem sabia. Só que por dentro eu tava morrendo de medo que vazasse. Todos esses questionamentos e todos esses medos que a gente tem quando a gente vai usar as coisas que são reutilizáveis, eu senti exatamente essas mesmas coisas. Então, é esse desafio de você tentar lembrar como é que foi isso pra você, se conecta lá com essa criança que tinha ficado menstruada e lembra desse sentimento. Já faz mais ou menos uns 5 dias que a minha menstruação tá atrasada. E eu fico de TPM mais ou menos uns 5 dias antes de eu menstruar. Se eu tô 5 dias atrasadas, mais os 5 dias de TPM, temos aí um total de pelo menos 10 dias de uma TPM muito esquisita. Meu humor tá daquele jeito, assim, só oscilando, que... sem nem dizer. A segunda dica é pra você não sair comprando um monte de coisa. Compra um pouquinho de cada vez. Então, se você quer fazer essa transição, basicamente você tem 3 opções, né? Ou o coletor menstrual, ou as calcinhas absorventes, ou os absorventes de pano. Se você for optar por comprar o coletor, tem algumas coisas que você precisa saber antes de você comprar o seu. Tem algumas questões com relação a tamanho, ao colo do seu útero. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo nosso, ó, antigo, bem antigo mesmo, que eu explico um pouquinho mais de como você entender qual coletor é melhor pra você. Se você optar pela calcinha ou pelos absorventes de pano, é um pouco mais fácil, porque ao invés de você comprar aquela quantidade gigante que você acha que você precisa pra durar o seu ciclo inteiro, compra, por exemplo, 2 de uma marca ou 2 de outra e de tamanhos diferentes. Assim você consegue testar marcas diferentes e testar tamanhos diferentes. A terceira dica é que é pra você fazer a sua transição na sua casa. Como essa é uma situação que é desconhecida pra gente, né, até que a gente passe por ela e comece a se sentir confortável, não tem por que a gente ficar lidando com ela em situações que vão deixar a gente mais angustiada. Se você tá aí na sua rotina de trabalho normal, indo para um escritório, eu sei que agora neste momento de pandemia nós não estamos fazendo isso, mas se você tiver que ir trabalhar, não faça sua transição no seu trabalho, não faça sua transição numa viagem. Então, por exemplo, se alguns dias do seu ciclo caiu no final de semana, usa no final de semana na sua casa. Quando você chega do trabalho à noite, usa
à noite na sua casa. Aproveita agora esse momento de quarentena pra você fazer essa transição também. Então, se acontece de vazar, você pode levantar, tomar um banho, trocar de roupa. Você consegue ter um pouquinho mais de controle de algum tipo de constrangimento que você possa passar. Eu comentei com vocês sobre isso lá nos meus stories, que eu acho que a gente precisa ressignificar um pouco essa questão do vazamento. Porque todo mundo que menstrua, em algum momento da vida, já passou por situações como essa. Você já teve um absorvente que vazou, independente de que tipo de absorvente você usa. Eu entendo que a gente fica constrangida sim, é normal, tá tudo bem, mas assim, eu acho que a gente leva isso pra um lugar muito maior do que realmente é. A dica 4 é pra você que vai optar por usar coletor. Se você optar por usar coletor, use ele junto com o absorvente. Não importa que seja de pano ou descartável, mas pra você passar por essa transição, eu sei que o coletor dá muita insegurança. Quando foi comigo, quando eu tentei usar o coletor, eu colocava ele, eu nem sentia ele. Tem muita gente que fala que sente cólica, sente um incômodo, eu não sentia nada. E aí dá uma angústia ainda maior, porque você fala, meu Deus, isso aqui tá no lugar errado, isso aqui não tá certo, isso aqui vai vazar. Então o que eu fazia? Eu botava um absorvente, no caso o que eu usava era o de pano mesmo, junto com o coletor. Então se eu tivesse que sair, ou mesmo dentro de casa, eu não ficava tão preocupada. A dica 5, na verdade, é mais um conselho do que uma dica. Aceite, você vai se frustrar. Não tem como você passar por esse processo sem viver nenhum tipo de frustração. A não ser que usar absorvente descartável pra você seja uma coisa extremamente desconfortável e que você tenha algum tipo de alergia ou alguma coisa assim. Então, se você já tiver essa mentalidade de que vai dar errado sim, fica muito mais fácil. Se tudo der certo, isso é uma coisa positiva. Se alguma coisa der errado, isso já estava esperado. Então você alinha suas expectativas com a realidade e aí a chance de você desistir, ela é um pouco menor. Eu vou mostrar pra vocês onde eu guardo os meus absorventes. Olha que legal. Eu tenho aqui uma bolsinha que, na verdade, essa bolsinha aqui é pra botar dentro da máquina pra gente lavar, sabe? Nessa daqui ficam os absorventes e essa daqui ficam as calcinhas. Assim eu consigo deixar tudo separadinho e essa aqui, ó, é pra levar as calcinhas ou os absorventes pra guardar, sabe? Quando ele estiver sujo, ela é impermeável também. Aí, olha que beleza, fica aqui do lado da privada, quando eu precisar, eu só abro a gaveta, pego o que eu quero e está tudo certo. A dica 6 também é mais um conselho do que uma dica. Tente e tente de novo. Eu sei que você vai ficar muito tentado ou tentada a tentar parar de usar. Já tenha isso na sua mente, que não vai ser no primeiro ciclo que você vai se adaptar. Eu usei o copinho por 12 ciclos, 12 meses, 1 ano, até eu falar, tá, isso aqui não é pra mim. Tudo bem, você não precisa tentar por 12 meses, acho que é muita coisa, eu fui muito insistente, porque eu queria muito que o copinho tivesse dado certo. Mas, por exemplo, os absorventes de pano, em 2 meses eu me adaptei. E as calcinhas absorventes, na primeira vez que eu usei, eu já tava assim mais que adaptada e eu me encontrei com a calcinha absorvente. E é por isso que é importante você seguir tentando e você seguir tentando encontrar qual que é a melhor alternativa pra você. Porque não adianta eu te falar que funciona pra mim. Às vezes você vai se apaixonar pelo copinho e tá tudo bem. O importante é a gente encontrar o que faz sentido pra gente, que a gente se sente confortável e a gente conseguir fazer essa transição. E tá tudo bem se você também não conseguir fazer isso de uma forma assim 100%. Tipo, na rua eu não consigo usar, mas quando eu tô dentro de casa eu consigo. Tá tudo bem também. Uma coisa que a gente tem que pensar é que um absorvente que você deixa de usar é um lixo que você deixa de descartar. A gente pode fazer isso sim aos poucos e a gente pode fazer isso de uma maneira que a gente respeite o nosso processo, né? Uma coisa que a gente conversa muito aqui é sobre essa questão do processo. A gente tem a tendência a querer logo chegar no resultado final, independente do que a gente esteja fazendo. E não é assim que vai ser. Então aproveita essa transição pra curtir esse processo, pra você entender todos os passos dele, porque isso tudo vai passar em algum momento. Se você aí tá assistindo esse vídeo e já passou por essa transição e tem alguma dica pra dar pra alguém, deixa nos comentários aqui embaixo também, que pode ser que você ajude alguém a passar por essa transição. Se você se sentiu motivado, motivada a passar por isso, por favor, me conta aqui embaixo também. E não esquece de deixar nossa hashtag maravilhosa, ai que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!